Eu já fui pelo meu próprio sogro. E eu já quero avisar que a minha história é bem pesada, então, caso você tenha algum problema psicológico, eu já quero deixar avisado que vai sim ter vários gatilhos nessa história. A minha mãe me criou para eu poder basicamente realizar os sonhos dela. Ela sonhava em ser advogada, ser solteira pro resto da vida, bem-sucedida e viajar o mundo sozinha. Só que a minha mãe, ela acabou engravidando nova, parou de estudar e não realizou os sonhos dela. E nisso a minha mãe pegou os sonhos dela e transferiu para mim. Ela queria que eu fosse aquilo que ela não tinha conseguido ser. Acontece que os sonhos da minha mãe nunca foi o meu. Quando eu completei 15 anos, eu me apaixonei por uma garota e eu descobri que eu era lésbica. E eu comecei a namorar essa garota. E essa garota, ela sempre me pressionava para poder contar para minha mãe porque ela queria que a gente namorasse em público. E aí, quando eu já estava com 16 anos, um dia eu cheguei para minha mãe e eu falei: "Mãe, eu gosto de menina e eu tenho uma namorada e eu quero trazer ela aqui em casa para a senhora poder conhecer." A minha mãe me bateu. Ela nunca tinha me batido antes, apesar de ser uma mãe extremamente narcisista, e ela me bateu muito. Ela me falou assim que era um absurdo, que aquilo era uma aberração, que ela tinha deixado os sonhos dela para poder me criar, para poder me dar um futuro digno que ela não tinha tido, e era assim que eu retribuía a ela. E ela falou assim para mim que se eu insistisse naquilo, que ela não me queria dentro da casa dela. E aí eu fiquei atordoada, né? Porque apesar do narcisismo da minha mãe, ela sempre foi uma mãe ultra protetora. Eu nunca imaginei que a minha mãe ia virar as costas para mim simplesmente por causa da minha orientação sexual. E aí essa menina que eu namorava, ela falou assim: "Não, vou levar você para minha casa, você não vai ficar na rua, os meus pais vão ter que te aceitar. Eu já falei para minha mãe que eu namoro uma menina." Beleza. Ela me levou para casa dela, junto com os pais dela. E a gente se dava super bem. Eu e ela, a gente tinha uma relação muito saudável e muito boa. Só que o pai dela era um preconceituoso muito pior que a minha mãe. Assim que a gente chegou na casa dos pais dela, o pai dela fez uma tremenda ruaça e ele falou assim que tinha uma condição para que eu morasse embaixo do mesmo teto que ele, desde que a gente não falasse para ninguém que a gente era namorada. Que se alguém perguntasse, a gente era só amiga e eu tava ali só passando um tempo. E a gente aceitou aquela condição dele, porque nem eu nem ela tinha outro lugar para ir e porque também a gente achava assim que aceitando aquela condição, tudo ia estar resolvido. Só que não tava. Ele vivia implicando a gente. Ele vivia chamando a gente de aberração, que a gente precisava de um homem para poder entender o que era ser mulher de verdade. E aí um dia eu fiquei sozinha em casa e ele chegou. E ele tava completamente bêbado. E ele virou pra mim e falou assim: "Eu queria poder fazer uma coisa com a minha filha pra ensinar ela o que é homem e o que é mulher. Só que eu não posso fazer com ela. Então eu vou fazer com você, que já vai servir de exemplo pra ela." E ele, comigo, que vocês podem imaginar o quê? E quando ele terminou, ele falou assim pra mim: "Se você sonhar em contar pra alguém, em me entregar pra polícia, a minha filha nunca vai te perdoar." Ele tentou usar isso de chantagem pra eu não denunciar ele, só que comigo ele se enganou. Eu jamais ia deixar ele fazer aquilo comigo e me calar, sabe? Então eu saí assim, transtornada na rua e eu fui bater na delegacia. Eu cheguei lá, eu denunciei, eu passei por um corpo de delito e ele foi preso. E ele nem sequer tentou fugir, porque assim, ele acreditou que eu não fosse denunciar, que eu tinha caído na chantagem dele. O fato dele ter sido preso não diminuiu a minha dor. Só que eu pensava assim, a minha namorada vai me apoiar. A minha namorada vai me entender e ela vai me ajudar a tentar aliviar um pouco essa dor que eu tô sentindo. Só que não, gente.
Mais uma vez eu fui escorraçada, xingada. Ela me colocou para fora da casa dela porque era inaceitável eu ter colocado o pai dela atrás das grades. E mais uma vez eu tava sem lugar para ir porque simplesmente eu tinha denunciado o maldito bêbado que era o pai dela. Aquela noite eu fiquei a noite inteira na rua. Eu pensei em acabar comigo porque eu não tinha ninguém no mundo, eu não tinha ninguém para apoiar, eu não tinha lugar nenhum para eu poder ir. E assim que o dia amanheceu, eu fui bater na casa de uma amiga e eu perguntei para ela se eu poderia ficar lá. Ela falou assim: olha, amiga, até pode, mas por pouco tempo, porque os meus pais não vão aceitar que você fique morando aqui. E eu, tudo bem, né? Eu cheguei a cogitar voltar para casa da minha mãe e me humilhar para ela, pedir perdão pelo que eu era, prometer para ela que eu não ia ser o mais, simplesmente para eu ter um teto. Mas aí, a minha amiga começou a me contar uma historinha, que ela tinha uma prima que tinha pagado toda a faculdade sozinha fazendo PG. E que se eu quisesse, com certeza essa prima ainda tinha o contato da mulher para a qual ela trabalhava e eu ia ter uma vida tranquila sem precisar depender de ninguém. E eu fiquei horrorizada. Falei: não, amiga, você tá maluca? Porque, cara, nenhuma garota sonha em ser GP. Pelo menos eu não sonhava isso. E outra coisa, eu sou lésbica. Então, pra mim, seria bem mais contraditório, né? Só que aí, uns 2 dias depois disso, eu escutei o pai dela falando pra mãe assim que não me queria na casa deles mais, porque eu ia acabar levando a filha deles pro mau caminho. Sendo que naquela altura, ela que supostamente estaria me levando pro mau caminho. Então eu falei pra ela que eu aceitava, que eu queria ir na casa da tal prima e que eu queria tentar ser GP. E aí a prima dela tinha o contato ainda da mulher pra qual ela trabalhava e eu fui ao encontro dessa mulher e eu fiquei morando naquele lugar que, gente, era uma espelunca, mas naquela hora foi o que me salvou. E aí eu comecei a fazer PG, um atrás do outro, um pior que o outro. Eu sentia nojo de mim mesma. Eu comecei para tentar aliviar aquela dor, aquele nojo que eu tinha, sabe? Só que com o passar do tempo, eu fui ficando calejada. Eu fui aprendendo que aquela era a minha vida. E parece que, em certa altura, eu não tinha coração mais. Eu tinha me tornado uma pedra. Eu não tinha sentimento, a não ser o ódio da minha mãe. Sim, porque tudo que aconteceu comigo foi por culpa dela. Se ela não tivesse me expulsado, se ela tivesse me aceitado do jeito que eu era, nada disso teria acontecido comigo. Eu morei 3 anos naquela espelunca, até que eu consegui alugar um cantinho pra mim e me mudei. Só que eu não parei de fazer os PG, porque eu tinha decidido fazer faculdade e eu sabia que sozinha, mantendo uma casa, com um trabalho normal, comum, eu não conseguiria pagar, ainda mais o curso que eu queria fazer. Direito. E sim, gente, eu me formei em Direito só para me vingar da minha mãe. Quando a minha formatura estava chegando, eu fui na casa da minha mãe, eu mostrei o convite para ela e eu falei assim: eu tô realizando o seu sonho, só que eu não te quero na minha formatura e eu não te quero na minha vida, porque você nunca foi a minha mãe. Tem 6 anos que eu sou formada, mas eu nunca atuei na área, porque eu nunca gostei. Hoje eu trabalho num banco, eu sou gerente daquele lugar, eu sou solteira, sou vazia e sou depressiva. Enfim, realizei o sonho da minha mãe. Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. E eu acho que essa história de hoje conseguiu impactar muita gente. Conseguiu impactar mãe, pai e também filho. Porque eu vejo que é uma realidade muito grande. Deixando um pouco o narcisismo da mãe de lado, eu vejo que é uma realidade.
A mãe querer transferir os seus sonhos para os filhos realizar, né? Ainda mais a mãe que acaba sendo mãe muito jovem, que acaba parando de estudar, que pensa, poxa, eu teria tido um futuro melhor. E ela, na cabeça dela, ela pensa assim que se ela transferir aquilo para os filhos dela, né, para a filha dela, para o filho dela, que ela vai estar proporcionando um futuro maior para os filhos. Só que a gente, enquanto mãe, enquanto pai, a gente esquece que os nossos filhos não é uma extensão da gente, que eles têm os seus próprios sonhos, né? Que eles têm que cometer os seus próprios erros para também evoluir na vida. E isso acaba formando adultos frustrados, que muitas vezes fazem aquilo que não deixa eles felizes para poder agradar os seus pais. E um exemplo muito grande que repercutiu aí foi o caso da menina que saiu do Big Brother lá e que acabou tendo aquela crise supostamente, né, por causa da mãe dela. Não sei se isso é verídico ou não, mas o que foi falado nas redes sociais que a crise dela foi devido à criação que ela teve da mãe, né? Mas enfim, que fique aí uma lição. Eu vejo com uma lição maior para nós como pais. A gente tem sim que orientar os nossos filhos, que tentar ao máximo dar uma educação, né, boa para eles, ensinar o bom caminho para eles, assim, digamos, mas deixar eles escolher seus próprios caminhos, seus próprios sonhos. E eu acho que a lição para vocês, filhos, e eu digo para vocês, eu também sou filha, mas eu já passei dessa fase, né, de eu quero meu sonho, eu quero o sonho dos meus pais. Para você, filho, filha, é que por mais que você ame e respeite os seus pais, que você deve sim seguir o seu caminho, os seus sonhos e não tentar ser uma extensão dos sonhos dos seus pais, porque assim, é uma probabilidade muito grande de você se frustrar na vida. Quero deixar bem claro que eu não sou nenhuma profissional na área, não sou psicóloga, nem nada no tipo, mas eu acho que muitos de vocês vão concordar com essa opinião que eu tive aqui, né? Eu espero que tenha servido só de lição mesmo, porque é uma história extremamente pesada, uma história que não tem como gostar. E eu espero que eu tenha conseguido passar essa história para vocês com o máximo de realidade possível. E é isso. Curte, comenta, compartilha, porque me ajuda demais. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no Instagram, tá aí na sua tela, é por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso. Beijão. Fica com Deus, fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui!